Pela questão aqui do Rafael, eu queria perguntar para o Fábio, justamente porque a pergunta do Rafael vai muito alinhado com o trabalho do Fábio, que é uma das referências cyberpunk no Brasil, é tradutor do Neuromancer, tem livro teórico sobre cyberpunk. Eu vejo sempre o Fábio puxando a orelha do povo aí que cisma em botar braço cibernético em personagens e fica muito revoltado com isso. Então, Fábio, por favor, você responder essa questão do Rafael e já emendasse falando sobre o que você escreveu, qual é a tua participação no livro, né? A pergunta do Rafael Pérez é: considerando os avanços notórios da AI, vocês acham que os temores contemporâneos relacionados à alteridade desse mecanismo resultam em novas tendências e perspectivas para a ficção científica atual? Beleza, então vamos lá, Rafael. Primeiro eu vou fazer uma correção aí pro Alexander, que não é o braço cibernético que me incomoda, são os carros voadores, porque só Blade Runner teve carros voadores, Cyberpunk não tem carro voador, mas aí isso é uma outra história, né? Vamos brincar. A questão é a seguinte, ó, eu acho que a alteridade, é muito interessante você botar essa palavra, alteridade, né? A IA, ela muitas vezes é vista como algo alienígena, né? É uma outra coisa, né? Uma outra idade, uma alteridade. E assim, é interessante porque a gente está explorando isso há muito tempo, né? Eu escrevi um livro chamado Os Dias da Peste, que é sobre a singularidade, sobre o momento em que as inteligências artificiais ganham consciência, né? E elas passam a exigir um status igual da humanidade. Eu coloco uma história onde não há invasão das IAs. Inclusive, eu estava falando outro dia, eu lembrei outro dia, está se usando muito por causa da pandemia o termo infodemia. E eu não tenho aqui, não posso mostrar aqui, não tenho como provar, mas eu já tirei fotos e botei no Facebook isso. A primeira versão do Dias da Peste é uma noveleta chamada Interface com o Vampiro, de 2000, e o termo infodemia aparece lá. Eu não sei se eu sou a primeira pessoa a usar esse termo, a criar esse termo, mas se eu não sou a primeira, eu sou uma das primeiras pessoas a falar isso. Eu coloco exatamente isso, eu coloco uma situação que talvez não é hope punk, não, mas eu acho que ela é muito mais otimista no sentido de vamos habitar, fazer as coisas em conjunto, né? Existem ótimas histórias com inteligência artificial ultimamente, publicadas nos últimos anos, que não saem no Brasil atualmente. Um livro do Kim Stanley Robinson, chamado Aurora, que tem uma inteligência artificial que é escritora, inclusive, né? E que fica o tempo todo discutindo questão de gêneros literários, inclusive. É interessante. E Gnomon, do Nick Harkaway, que foi publicado há uns 4 anos atrás na Inglaterra, sobre, aí é o contrário, aí é uma distopia, futuro próximo, cyberpunk, em que a IA, a testemunha, a witness, ela é a principal responsável por a vigilância absoluta do Reino Unido, inclusive com tortura, né, investigando o cérebro das pessoas com dispositivos magnéticos, né? Uma da primeira cena desse livro é uma das cenas mais violentas que eu já ouvi falar em termos de tortura. Então, assim, você tem para todos os lados. Eu acho que a gente tem a ficção científica brasileira e a estrangeira já estão lidando com isso faz um tempo, de propor alternativas, tanto criar uma história de mais de aventura, oh meu Deus, as IAs vão tomar conta de tudo, quanto as histórias onde você tem IAs interessantes, parceiras com quem você pode aprender a caminhar junto, né? Eu acho que isso é bem interessante. Então, para fechar aqui, falando a outra pergunta que o Alexandre me falou, falando de cyberpunk, né? Eu decidi fazer uma coisa, todo mundo tá levantando no começo aqui, achei muito bacana o começo dessa mesa, falando da questão da memória. O Alexander falou tanto só que a coisa tem que circular, conhecimento tem que circular, mas também a gente esquece muita coisa que foi publicada no passado. Esquecer Emília Freitas é uma coisa pavorosa, mas a gente entende, entre aspas, tá, gente, que é uma escritora de 100 e poucos anos atrás. É muito mais difícil, em tempos de internet, as pessoas esquecerem que há 30 anos, 2 escritores praticamente lançaram o cyberpunk no Brasil, que foram Guilherme Kujawski e Fausto Fawcett, né, com 2 livros sensacionais, o Santa Clara Poltergeist, que foi republicado poucos anos atrás, mas a edição já esgotou de novo. Aliás, eu fiquei amigo do Fausto, eu entrevistei ele várias vezes como jornalista, e o Fausto escreveu o prefácio da 2ª edição do meu livro Dias da Peste, e eu escrevi o prefácio da 2ª edição do Santa Clara Poltergeist, né? E o outro cara que é grande amigo meu,
é o Guilherme Kujawski com seu livro Piritas Siderais, que está esgotadíssimo. Estamos batalhando, eu e o Guilherme, para publicar de novo esse livro, se tudo correr bem, ano que vem, que já vai fazer. Ele já tem mais de 30 anos de publicação. Mas eu coloco nesse artigo, eu resgato a memória desses dois livros, desses dois autores fundamentais para vamos dizer, uma nova fase da ficção científica brasileira, né, que foi nos anos 80 para 90. E é isso, acho que esse papo de hoje aqui está fazendo parte disso, desse resgate dessa cultura brasileira de ficção científica que não pode, de maneira nenhuma, ser esquecida. Confira outros vídeos como esse na playlist abaixo. E se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida e indique o canal Fantástico Cursos para outras pessoas fantásticas como você. Muito obrigado pela sua presença, te vejo na próxima.